Hoje eu quero falar com vocês aqui sobre como foi a minha preparação para pegar essa beleza de carteira de advogado, né? Para passar na prova da OAB. Esse vídeo surgiu a pedido de um dos inscritos aqui do canal. Eu coloco na fila aqui todos os pedidos, então se você tem a sugestão de algum tema que você quer que eu grave, alguma coisa que você quer saber sobre advocacia ou enfim, relacionado ao direito aí, deixa nos comentários que eu anoto e vou gravando assim que der. Então, hoje eu quero falar sobre como foi a minha preparação para pegar minha carteira da OAB, né? Eu peguei a minha carteira da OAB já há mais de um ano e meio, quase um ano e meio. E tenho exercido a advocacia aí há um ano e 5 meses, conforme eu relato aqui nos vídeos do canal. Todo mês eu solto um vídeo aqui sobre como foi o resultado do mês, quanto que eu ganhei, quanto que eu perdi, enfim. Vamos lá. Peço que se inscreva aqui no canal. Se você está me vendo pela primeira vez, te convido a assistir os outros vídeos aqui sobre a minha rotina como advogado. É quase que um vlog aí sobre advocacia. Então, como que eu cheguei e passei na prova da OAB? Foi no 9º período, tá? Eu estava na faculdade de Direito, eu fiz faculdade de Direito na Universidade Federal de Uberlândia. E no 9º período eu estava determinado a finalizar, vamos dizer assim, a minha graduação e apresentar o TCC e a prova da ordem, e passar na prova da ordem. Finalizei meu TCC no 9º período e apresentei, consegui o êxito no TCC e na prova da ordem. Como que eu fiz isso? Eu tinha pouco tempo para estudar, porque eu fazia estágio de manhã e estudava à noite, em outra cidade, eu moro em Araguari, então tinha o traslado, então o tempo era bem curto para estudar. Como que eu me preparei então para a prova da OAB? E por que que o título do vídeo é Prova da OAB estudando pouco? Não é nem clickbait não, é porque de fato eu estudei pouco para passar. Primeira coisa, não funciona estudar pouco se você não fez uma boa faculdade, no sentido de levar a sério, estudar durante o curso. Você não vai conseguir passar estudando pouco se você não estudou durante a graduação. Isso a gente tem que ser sincero consigo mesmo. Tinha matérias que eu não sabia nada, que eu estudei zero, então eu tinha que estudar muito ela. Agora tinha outras que eu levei mais a sério durante o curso, matérias que eu gostava, né, vamos dizer assim, que durante a preparação para a OAB eu estudei pouco. Então por isso que o título chama Estudando Pouco para a Prova da OAB. Então, como que eu fiz? A prova da OAB, galera, aliás, qualquer tipo de prova é bom que você conheça a metodologia dela. Então a prova da OAB tem lá 80 ou 100 questões, não me lembro mais, faz um tempo que eu fiz, e cada matéria tem 5 ou 10 questões, também não me lembro, vocês vão me perdoar aí. Mas o fato é que você precisa de uma metodologia para estudar, assim como tudo na vida. E como que eu elaborei a minha metodologia de estudo? As questões que tinham mais incidência, as matérias que tinham mais incidência, eu estudei mais. Então, o Estatuto de Ética, por exemplo, da OAB e as prerrogativas do advogado, elas têm maior taxa de incidência por número de questões. Então, eu não lembro se são 5 questões de cada matéria ou 10, mas o fato é que o Estatuto de Ética e o Código da OAB representavam o dobro. Então, eu foquei muito em estudar isso, ler a lei seca, a legislação do advogado, né, a lei 8.000 e alguma coisa lá. Então, li, reli e fiz muita questão. Por quê? Ler lei seca e fazer questão te economiza tempo. Por quê? Ver videoaula e ler doutrina é muito difícil, porque te demanda muito tempo. Então, esse é um tempo que eu não tinha, porque eu estava fazendo TCC e estudando ainda na faculdade, né? Então, eu precisava ter uma metodologia que fosse mais célere, mais rápida de ver resultado. Então, eu adotei a estratégia de fazer muita questão e ler muita lei seca. E acabou que funcionou, porque eu fui aprovado, né? Então, do ponto de vista de estudo, você tem que ser sincero consigo mesmo e fazer um catálogo ali, ó. Existem matérias que eu não sei nada. Existem matérias que eu não sei nada, matérias que eu preciso aprender do zero porque cai na prova. Essas matérias não tem como. Ou você vai negligenciar, ou você vai ter que aprender mesmo. Então, aí você não vai poder adotar a estratégia de ler lei seca e fazer questão. Você vai ter que estar ali dando a doutrina, vai ter que ver uma videoaula. Recomendo mais a videoaula, porque doutrina é mais tempo ainda do que a videoaula. Então, vamos sintetizar esse vídeo aqui para não ficar muito confuso. Como que eu, Matheus, estudei pouco e passei no OAB.
como eu disse, fiz uma faculdade razoável, né? Durante o curso fiz um curso razoável, então eu podia me dar, vamos dizer, ao luxo de estudar pouco para a OAB. Eu sentei e cataloguei quais questões, quais matérias tinham mais incidência. Então eu vi que era penal, que era o estatuto e as prerrogativas do advogado, direito civil e a questão de direito público, administrativo e questões de prerrogativas dos servidores públicos, etc. Então, eu foquei em ler as leis secas, a Constituição, a legislação seca do Código Penal, o Código de Processo Penal, Código Civil inteiro eu não li. Não tem como ler o Código Civil inteiro e achar tudo bem, é muito grande. E Código de Processo Civil também, sem condições. Mas o fato é que, resolvendo questões todo dia, eu resolvia, sei lá, 100, 200, 300 questões por dia, não me lembro mais, sei que era muita, mas era um intervalo de 2 horas por dia, porque eu lia a legislação e começava a fazer questão. E aí, nos fins de semana, eu corrigia as questões que eu fiz. E as que eu errava, eu relia para saber qual que era a certa. Então, só as que eu errava. Então, as que eu acertava, eu passava, né? E aí, você também tem que ter sinceridade consigo mesmo para não chutar. Porque se você chutar, você está se enganando, né? Na hora do estudo, na hora da prova, lógico, você vai chutar alguma coisa. Não dá para saber tudo. Mas na hora dos estudos eu evitava chutar, porque eu queria realmente errar para saber onde eu errei e saber qual que era a resposta certa. Então, muitas das matérias que eu não dominava, por exemplo, direito administrativo, que eu não era bom, que eu não sabia, e direito de Código de Processo Penal, que eu ainda não tinha estudado na época, direito, eu fui aprendendo assim, fui fazendo na tentativa e erro. E aí chegava nos fins de semana, eu tinha ali umas quase 1000 questões para corrigir, para pegar os gabaritos e corrigir. Não dava 1000 não, dava umas 500 questões, não era tanto assim não. Eu ia passando o gabarito, todas as questões que eu errava, eu pegava a folha ali, ia passando, essa aqui eu errei. Por que que eu errei? Qual que é a certa? Aí eu ficava nisso e isso gravava na minha mente. Por quê? Em geral, a prova da OAB é muito repetitiva em matérias, então eles não inovam tanto em questão de, a não ser que seja uma coisa nova, uma jurisprudência nova, alguma coisa nova que você tem que saber, uma alteração legislativa, mas no geral era muito básico o estudo na questão de repetitividade, porque todas as provas da OAB seguem o mesmo padrão, pelo menos exceto a 33ª, que parece que foi bem difícil, porque eles inovaram um pouco na metodologia lá. Mas, em geral, foi assim que eu estudei para a OAB. Passei na OAB estudando pouco, né? Pouco assim, o meu pouco, galera, eu julgo assim, que não dá para você passar numa prova do nível da OAB estudando menos de 2 horas por dia aí. Então, vamos colocar que 2 horas é o mínimo, né? Então, eu estudava aí 2 horas por dia. Acho isso pouco, né? Porque tem gente que estuda muito mais do que isso. Então, essa foi a metodologia que eu adotei. Leitura de legislação seca e fazer muita questão. E chegava os fins de semana, sábado e domingo, pegava as questões que eu fiz, né? No caso, eu fazia no computador, para não ficar gastando papel. E salvava os gabaritos e ia fazendo. Errei essa, eu vou rever. Errei essa, eu vou rever. Errei essa, eu vou rever. As que eu acertei de forma sincera, né? De que eu sabia mesmo a resposta, eu não repassava. Só as que eu errava. E acabou que deu certo, né? Eu fui aprovado e beleza. Agora, antes de eu passar para como eu passei na segunda fase da OAB, se inscreva aí no canal, fechou? E se você está me vendo pela primeira vez, dá uma olhada nos outros vídeos depois aqui. Vamos lá. A segunda fase da OAB é bem diferente da primeira, a metodologia de estudo. Eu escolhi penal, eu fazia estágio na primeira vara criminal aqui de Araguari. Escolhi penal porque penal é a matéria mais, vamos dizer, mais difícil, mas porém mais tranquila de se escrever. Por quê? Tem muita teoria, tem muita tese, tem um monte de coisa. Só que é muito prazeroso estudar penal. Eu não sei vocês, mas eu gosto de estudar penal. Na prática, não. Eu gostava de estudar penal e empresarial. Só que empresarial, na época, eu não me sentia muito seguro, não, para fazer a prova. Então, eu escolhi penal. A metodologia de estudo foi bem diferente. O que eu fiz? Cataloguei quais são as matérias que mais caem, questão de peças, né? As peças que mais caíam. E falei, olha, nos últimos 5 exames caíram essas 4 primeiras e essa antepenúltima. Então tem todo um bojo de peças aqui no meio que não caiu nos últimos 5 anos, mas que são muito cobradas. Então tinha apelação, recurso em sentido estrito, reclamação, relaxamento de prisão. Falei, pô,
Tem muita peça aqui que eu nem sei o que que é, como que se faz, um agravo em execução. O que que eu fiz? Todo dia eu escrevia 1 ou 2 peças. Em geral era 2 peças por dia, que dava aí umas 2 horas, que eu gastava 1 hora por peça, vamos dizer assim. E no fim de semana eu corrigia essas peças. Aí para corrigir ela é um pouco mais complexa, porque você não vai achar gabarito tão fácil na internet. Mas nos fins de semana eu relia as minhas peças e pesquisava as teses na internet. Eu jogava uma simulação do caso. Como que eu fazia as peças, né? Eu pegava as provas antigas e tentava refazer. E aí eu pegava o gabarito da prova. Chegou um ponto que eu já tinha feito todas as provas do OAB, praticamente. Aí eu pegava de concurso. E eu tentava simular com o gabarito ali, para ver se eu estava indo bem ou indo mal, para tentar entender as teses. Quanto a estudo das questões, aí não tem jeito, galera. Eu recomendo que vocês estudem uma matéria que vocês têm mais domínio, porque durante essas 2 horas vocês têm que fazer render também questão de estudo de doutrina para poder responder as 4 questões abertas, porque senão não tem jeito. Aí recomendo uma matéria que vocês têm mais similaridade, para só reler e rever as novas teses e perguntas que podem cair, e fazer simulados da OAB, fazer provas antigas, fazer provas simuladas, enfim. Tem muito de graça aí na internet, eu fazia bastante. Para a segunda fase eu estudei aí na média de 2 a 3 horas por dia também, porque foi um intervalo muito exíguo entre a primeira e a segunda fase, foi 1 mês e meio da primeira para a segunda fase. Então eu tive pouco tempo para botar em prática, então eu tentei dar uma rushada, eu estudei umas 3 horas por dia, vamos pôr assim. Fechou? Então, esse vídeo aqui é respondendo um inscrito aí. Se você tiver interesse em algum vídeo específico, deixa os comentários que eu gravo. Fechou? Um abraço e até o próximo.